Meus irmãos, a paz do Senhor, saudação de paz. Pastor Fabiano Benigno falando. Estamos entrando ao vivo. O intuito desse vídeo é participar de um grande projeto com a nossa amiga cantora Rosilene Martins. Cantora Rosilene Martins, que está num projeto com as Mulheres de Deus. E nós temos uma palavra da parte de Deus para estar trazendo a estas irmãs, aos irmãos, aos seguidores, aos amigos da internet. E aqui através do meu Instagram estarei transmitindo para ela. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida nesta manhã, baseada no texto de João, capítulo de número 2, que nos diz assim: ao terceiro dia se deu as bodas de Caná da Galileia. Somente. É uma história muito conhecida do povo de Deus. É uma história muito conhecida da igreja, dos leitores de Bíblia Sagrada. João, capítulo de número 2, vai nos falar, vai relatar acerca de um casamento que estava acontecendo em Caná da Galileia. E Jesus também foi convidado para estar nesse casamento. É neste casamento que o vinho ele acaba. E o vinho naquele período ele não poderia acabar. Por quê? Porque na cultura judaica existia uma cerimônia um tanto diferente da nossa. Na nossa cultura ocidental, o casamento ele se formaliza através de uma aliança que coloca-se no dedo, e através dessa cerimônia o casamento ele é formalizado. Só que na cultura judaica, no último dia da festa, era 7 dias de festa, de festejamento, de alegria, e no último dia necessário era se pegar uma taça de vinho, e os noivos ali tomavam da taça de vinho, ambos tomavam da mesma taça, e aquela taça se quebrava, era onde estava formalizado o casamento. Só que o vinho da festa acabou, não tinha como o casamento ser formalizado. Aí é então que Jesus entra na história. A mãe de Jesus chega até Jesus e diz: eles não têm mais vinho, o vinho acabou. E Jesus disse: já, não chegou nem a minha hora ainda e o vinho já acabou. Maria vira-se para os serventes, para os criados, e diz: ó, fazei tudo que ele vos disser. É então que Jesus inicia os seus milagres. Transformou a água em vinho. Detalhe, era comum alguém fazer vinho. Rapidamente, pegava uvas passas, colocava em uma espécie de pilão, macetava, batia, e depois misturava na água. E aí fazia-se um vinho, mas um vinho ralo, um vinho fraco, um vinho ruim. Só que o milagre que Jesus opera é porque Jesus não usou uva passas. Jesus não precisa de amuletos, não precisa de uva passa. Jesus mandou os serventes encher as talhas de água. E quando eles terminou de encher, Jesus diz: agora pode tirar e servir. Levaram primeiro ao mestre-sala. O mestre-sala chamou o noivo e disse: rapaz, é comum primeiro colocar o vinho bom, depois coloca o pior, mas agora é que tu botou o melhor mesmo, né? Detalhe, porque foi Jesus que fez, e tudo que Jesus faz é bom. É então que Jesus inicia os seus milagres. A festa que era para ser uma frustração, que era para ficar uma negatividade na história, Jesus muda a história daquele casal, daquela família. A família que ia ficar desmoralizada se alegrou no final. Por quê? Porque Jesus foi convidado para estar na festa. Olha o segredo aqui: convide Jesus para estar na sua festa. Irmãs, convide Jesus para estar no seu casamento. Convide Jesus para estar na sua chamada.
no seu ministério, dentro do seu lar. Convide Jesus. Todo esse contexto, toda essa história aconteceu porque houve um diálogo da mãe de Jesus, que ficou sabendo dos bastidores, tudo que estava acontecendo, correu e falou para quem poderia resolver o problema. Não leve problemas para quem não pode resolver problemas. Tem gente ouvindo conselhos de quem não deve. Tem gente ouvindo conselhos de quem não consegue resolver o seu problema. Então, leve o seu problema para quem consegue resolver o problema. Quem é o especialista em fazer milagres? Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode todas as coisas, pode muito mais do que nós pensamos ou imaginamos que ele possa fazer. É isso que está faltando dentro de muitos lares: comunicação, a forma de falar, a forma de relacionamento de marido com esposa, da esposa com o marido, do marido com os filhos, da esposa com os filhos. Porque já nos dizia Tiago, quando ele escreve no capítulo 1, versículo 19, dizendo: isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha o conselho que Tiago nos traz. Todo homem, quando ele diz homem aqui, ele fala sobre o gênero humano, é homem e mulher. Todo homem, toda mulher, esteja pronto para ouvir. Nós precisamos ouvir um pouquinho mais, falar um pouquinho menos, e se irá menos ainda, certo? Nós vivemos em dias de correria, vivemos dias em que nós saímos de um lugar, vamos para o outro, trabalho, serviço, cuidar dos filhos, colégio, faculdade, tudo mais, e nós acabamos nos estressando. Mas o conselho que Tiago trouxe para os irmãos é muito atual, atualíssimo. É a forma de lidarmos uns com os outros. Repito: sabei disto, meus irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. E quando nós vamos falar, se comunicar uns com os outros, nós precisamos aprender a forma correta, porque já dizia o proverbista, Provérbios capítulo 15, versículo de número 1: a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós vamos dialogar, se comunicar com alguém, e nós estamos até certo, até queremos ser o dono da verdade, aí nós aumentamos o tom, aí é o que o proverbista diz: a resposta branda, ela desvia o furor. Quando alguém é mais calmo, é mais tranquilo, a outra pessoa baixa um pouquinho o tom, baixa o nível. Mas a palavra dura, quando alguém grita, quando alguém aumenta o tom, ela suscita a ira. A outra pessoa não consegue ficar calado. Mas é aí que nós temos que aprender a nos policiar. O marido com a esposa com o marido, os filhos, ok? Tanto é que Paulo escreve aos irmãos de Efésios, Efésios capítulo 4, versículo 25, que diz assim: e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Nós temos que nos revestir do novo homem, somos novas criaturas. Eis que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez de novo. Aí vem Efésios 4, 25, que nos diz assim: pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Deixando a mentira e falando a verdade com o seu próximo. Se eu preciso falar a verdade com o meu próximo, imagine com seu esposo, imagine com a sua esposa, imagine dentro da família, que tem que prevalecer a verdade. Aí no versículo 27 Paulo complementa dizendo assim, não deis lugar ao diabo. Olha que interessante. Vocês não sabem o poder do diálogo.
O diálogo, ele tem o poder de ajustar tudo. Aquilo que estava indo pelo caminho errado passa a se endireitar pelo caminho certo. O diálogo, ele tem um poder de restauração. O diálogo, ele tem um poder de fortificar alianças. O diálogo, ele tem o poder de trazer salvação para o teu lar, para a tua família, para a tua casa, para a tua chamada, para o teu ministério. Então fique essa palavra da parte de Deus para a sua vida, para o seu coração. É preciso haver diálogo. Jesus ouviu de Maria: eles não têm mais vinho, o vinho deles acabou. E Jesus ordena que os serviçais enchessem as talhas de água, e quando eles terminam, Jesus diz: agora pode tirar e pode servir o povo. Olha aí o diálogo. Quando nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus, a Jesus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, há milagres de transformação. A água se transforma em vinho. E quando nós conseguimos chamar a atenção de Jesus, receber o milagre da parte de Deus, o nome do Senhor é glorificado através do diálogo. Fique com essa palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Que o eterno Deus continue te abençoando, abençoando os seus projetos, abençoando tudo quanto você colocar as mãos. Fique com essa palavra de oração para a sua vida. Feche os teus olhos, se você puder. Senhor Deus, eterno e grandioso Pai, eu te apresento este homem, eu te apresento esta mulher, meu Deus, que entrou e ouviu essa palavra, uma palavra de milagres, uma palavra de transformação, aonde a água se transformou em vinho através do diálogo. Que o Senhor nos ensine a nos comunicarmos melhor, meu Deus, que possamos entrar e sair em qualquer lugar, mas com um diálogo saudável, sadio, e que o teu nome seja glorificado. Abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa a saúde deste irmão e desta irmã, Senhor. Opera um milagre da forma que o Senhor operou o primeiro milagre, principiou dentro de um casamento, onde uma família estava se iniciando. Que haja milagres, meu Deus, neste lar. Que haja milagres nesta família, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba um milagre da parte de Deus nesta manhã.